Olá, meu querido, olá, minha querida, que a paz de nosso Senhor Jesus venha reinar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu sou o pastor Clenilson de Souza e eu quero deixar aqui uma palavra ao seu coração, uma palavra de Deus ao seu coração. Em relação aos dias dos pais, hoje, dia 8, de agosto, dia dos pais, é comemorada essa data, e eu quero deixar aqui uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos analisar o seguinte texto. A primeira menção de amor na palavra de Deus, não é nem tanto, vamos dizer assim, foi feito um jantar romântico, essas coisas, não. A primeira prova de amor é entre um pai e o seu filho. Está registrado em Gênesis capítulo 22, quando Deus pediu para que Abraão fosse sacrificar o seu próprio filho. E a propósito, dessa prova que Abraão vai enfrentar ali, era para saber se ele amava mais a Deus ou se ele amava o seu filho mais do que a Deus. Em outras palavras, Deus queria saber quem Abraão amava mais, se era o próprio Criador, o próprio Deus, ou o seu filho. Então, a palavra de Deus diz que Abraão se aprontou, caminhou 3 dias em direção ao Monte Moriá, aonde ele ofereceria então o seu filho em sacrifício. Porém, a palavra de Deus diz que quando Abraão estava prestes a imolar o seu filho, Deus bradou do céu dizendo: Abraão, Abraão, não faças tal coisa, porque agora eu sei que temes a mim, E Deus prometeu que a partir daquele momento ele abençoaria Abraão de maneira poderosa, de maneira grandiosa, Então, vamos ver aqui, em Gênesis capítulo 22, no versículo de número 12, Deus falando: não estende a tua mão contra o rapaz. E ordenou o anjo: não lhe façais nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu amado filho, teu único filho. Então a primeira prova de amor é aqui em Gênesis capítulo 22, é de um pai para com o filho. Mas vemos aqui que Deus queria saber se Abraão amava mais o seu filho do que ao próprio Deus. Porém, Deus teve a resposta que Abraão, mesmo Deus sabendo o que havia no coração de Abraão, mas ele teve a resposta que Abraão, eu falando aqui Abraão, ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Abraão, ele aponta para Deus, e Isaac aponta para Jesus. Abraão é um tipo de Deus aqui, e Isaac é uma figura de Jesus. E a gente vai ver essa mesma cena se repetindo no Novo Testamento. Só que agora é um pouco diferente. Porque Jesus, o Filho amado de Deus, é o Filho que Deus tanto ama, e Deus declarou isso 2 vezes, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, que era a região mais baixa, Deus falou que ele é o seu Filho amado, em quem a sua alma tanto tem prazer. E Deus falou no lugar mais alto, que foi no Monte da Transfiguração, que ele era o seu Filho amado. Deus falou 2 vezes, no lugar mais baixo e no lugar mais alto. Deus falou que Jesus é o seu Filho amado, em que ele tanto tem prazer. Porém, a palavra de Deus nos conta que Jesus, ele é o sacrifício de Deus pela humanidade. Jesus é o sacrifício de Deus. É o sacrifício de Deus em prol da humanidade. Então, o próprio Jesus sabia da sua missão, que era morrer pelos pecadores na cruz do Calvário. E Jesus ali na cruz do Calvário é a maior expressão de amor de um pai para com, vamos dizer agora, os seus filhos. Porque, meu amigo, minha amiga, quando Jesus foi crucificado e esteve pendurado ali entre o céu e a terra, é a maior demonstração de amor. Ali nós vemos que Deus, ele nos amou mais do que a si próprio, mais do que o seu próprio filho. Ele me amou tanto, ele te amou tanto, que ele foi capaz de entregar
o seu Filho amado para morrer por mim e para morrer por você. Deus, Ele nos amou mais do que a si próprio e nos amou mais do que o seu próprio Filho. Ele nos amou mais do que o próprio Filho, Jesus. Por isso que a palavra de Deus fala em Efésios capítulo de número 2, versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz assim, ó: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Essa é a maior prova do amor de Deus. Ele deu o que tinha de mais precioso, seu Filho, Jesus, para salvar você. Deus não exige que você se torne uma pessoa melhor antes de receber a salvação. Ele dá a salvação de graça através de Jesus. Ele concede a salvação de graça através da pessoa de Jesus. Você consegue entender isso aqui, meu amigo, minha amiga? Deus, Ele te ama tanto que Ele foi capaz de colocar o seu próprio, Ele foi capaz de colocar você acima do seu próprio Filho, acima de si mesmo. Acima de si mesmo. Ele te amou mais do que o seu próprio Filho. Ele te amou mais do que o seu próprio Filho, Jesus. Por isso eu quero deixar aqui essa palavra ao seu coração, deixar o seu coração, meu amigo, minha amiga, e entenda isso, que Deus, Ele te ama muito. Por isso não deixe ninguém te lançar para baixo, deixe ninguém te desvalorizar, porque ainda que alguém te despreze, saiba que alguém te amou muito. E para finalizar, o texto que é tão lido hoje em dia, né, que é o de João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, versículo de número 16. Esse é o texto muito lido, né, no meio cristão, né, no mundo cristão, é muito lido. João capítulo 3, versículo de número 16, que a palavra de Deus então descreve o amor de Deus para conosco. Vamos ver, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, e a palavra tal aqui, irmão, não tem explicação, realmente não tem explicação, como Ele pôde nos amar mais do que o seu próprio Filho, como Ele foi capaz de nos amar, pessoas que não valiam nada antigamente, que não valiam nada, mas Ele nos amou mais do que o seu próprio Filho, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amém? Então, meu amigo, minha amiga, a maior prova de amor é essa. É Jesus que foi crucificado na cruz, porque Deus nos amou mais do que o seu próprio Filho. Ele nos amou mais do que a si mesmo. Guarde essa palavra ao seu coração. Por isso eu quero dizer aqui a você que é filho, você que é pai, a palavra de Deus diz assim, que nos últimos dias Deus converteria o coração dos pais aos filhos, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso nos conta que a maior prova também que você é um cristão convertido é você amar o seu pai, é você amar o seu pai aqui na terra, é você converter o seu coração ao seu pai. Faça do Dia dos Pais hoje um dia de convenção. Faça esse dia hoje um dia de convenção. Se converta ao seu pai terreno, ame ele, independentemente de como ele te educou, de como as coisas foram caminhando. Ah, pastor, o senhor não sabe quem foi meu pai, pastor, ele me fez tanto mal. Mas converta hoje o seu coração a ele. Converta hoje o seu coração ao seu pai. E você, filho, filha, que porventura está afastado, converta hoje seu coração ao Pai que está nos céus, que te amou mais
te amou mais do que o seu próprio filho. Para você ver, hoje as pessoas abandonam Deus por qualquer coisa, mas Deus nunca nos abandona. As pessoas viram as costas para Deus por qualquer eventualidade que surgir, por qualquer diversão, por qualquer coisa. As pessoas viram as costas para Deus, mas Deus nunca vira as costas para nós. Todo dia Ele te levanta, Ele te dá o ar para você respirar. Todo dia Ele te sustenta. Todo dia o nosso Pai Celestial tem cuidado de nós. Por isso, se converta hoje ao seu Pai terreno e se converta hoje ao seu Pai que está nos céus. Independentemente do que o seu pai terreno te fez, mas ligue para ele agora, mande uma mensagem para ele e dê um feliz Dia dos Pais para ele. Eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar 1000 vezes mais. Amém? Fico com esta palavra e eu desejo aqui um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão me ouvindo nesse momento. Eu estou aqui com a minha família, estou aqui com meus filhos. Hoje domingo, que Deus venha abençoar aí a sua vida poderosamente. Feliz Dia dos Pais mais uma vez. Que Deus ilumine a sua vida, os seus passos e os seus caminhos. Se você deseja fazer-nos uma visita na Igreja Apostólica Nova Criatura, você pode fazer-nos uma visita na Avenida João Alberto, número 16, Santa Efigênia. Aos domingos, às 8 da manhã, como também às 18 horas. Na semana, isto é, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Deus seja com você.